Um terceiro fator geral que eu queria referir é este. Tenhamos bem presente que o nosso espaço natural é o euro. Hoje, com a crise, alguns dizem não há troika, bem, se a troika, se não tivéssemos o apoio financeiro da União Europeia, bem, hoje Portugal seria um país muito mais pobre, com um nível de desemprego muito mais elevado. Porque os que dizem não há troika, digam qual é a alternativa clara. O que é que acontecia? Portugal, no dia seguinte, saíste da moeda única. Saíste da moeda única. O que é que nos acontecia no dia seguinte? Haveria uma desvalorização brutal do escudo, os nossos salários valoriam muito menos, estaríamos todos mais pobres e o desemprego iria aumentar significativamente e teríamos uma pré-falência do país com dificuldade de obter divisas, de obter condições para financiar aquisições fundamentais para o país. Também outros dizem, bem, Portugal tem que apostar nos países de língua portuguesa, apostar, digamos, num espaço natural de integração, incluindo, por exemplo, as populações ibero-americanas. E isto, de facto, é muito importante. Mas também tenhamos a noção que Portugal só é importante para esses países por ser um país da União Europeia. Porque Portugal, como um pequeno país, teria dificuldade no diálogo com esses grandes países que hoje são Angola, Moçambique ou Brasil. E é o facto de Portugal ser uma ponte para a União Europeia que fala na língua comum, para eles é extremamente importante. A valorização de Portugal passa pela nossa integração na União Europeia. Por isso eu acho que, de facto, hoje a crise, as dificuldades e até as imposições da Troika não nos poderão fazer esquecer da importância de estar integrado na Europa, de pertencermos à moeda única. E também termos presente que a Troika está cá porque nós pedimos ajuda. Nós podemos discutir, que o Governo discutiu de uma maneira precipitada, não dialogou devidamente com os parceiros sociais, não dialogou nada, e, portanto, fomos confrontados com um memorando com situações, por vezes, profundamente negativas. Eu acho que às vezes coisas que estão no memorando estão ao mesmo nível desta decisão da moeda da taxa social única ao centro do Governo. Mas, portanto, é fundamental assumir que Portugal tem dois desequilíbrios fundamentais que tem que corrigir. Tem que corrigir o déficit, e, aliás, o novo tratado até traz imposições muito fortes nessa matéria, o déficit, e tem que corrigir o desequilíbrio das contas externas. Nós não podemos sistematicamente importar mais do que exportamos. Nós não podemos sistematicamente estar a endividar-nos perante o exterior. Se compramos mais do que vendemos, é evidente, como eu na minha casa, eu só consigo comprar mais, ter um nível de vida superior aos meus rendimentos, se for endividando perante o banco. Mas é uma conta que vou ter que pagar. Eu lembro-me, quer dizer, então, um amigo e um grande economista português dizia-me, bem, com a adesão à moeda única, nós deixamos de ter problemas de ter divisas para comprar coisas. E, portanto, isso dos desequilíbrios das contas externas já não conta. Estamos todos na Europa. Bem, acordamos tarde e mal, quer dizer, ou seja, conta e conta muito. Hoje, um dos problemas dos países que estão com dificuldades é, por vezes, o nível de endividamento excessivo, é, por vezes, o nível de déficit no orçamento de Estado excessivo e é, sobretudo, um problema de especulação financeira contra as moedas, também excessivo, na ausência até de políticas adequadas da União Europeia. Mas temos que assumir que a correção destes dois desequilíbrios externos, dois desequilíbrios fundamentais, não pode pôr em causa a condução de políticas que se preocupem, nomeadamente, com o crescimento do emprego. E eu disse claramente na passada quarta-feira ao Primeiro-Ministro que tinha ministros no governo mais troiquistas que a Troika. Ou seja, há pessoas que não sabem olhar para o memorando e saber que tem que ser aplicado com a devida flexibilidade. E temos que passar os exames trimestrais da Troika, mas não temos que obedecer aos seus ditames e, por vezes, alguns ministros querem usar o que está no memorando para conduzir políticas impopulares ou políticas de acordo com as suas orientações e, eventualmente, até ultraliberais. Portanto, temos que saber gerir o memorando da Troika, saber afirmar a capacidade do país de conduzir as suas políticas com autonomia. E, portanto, e com isso, diria, terminar esta introdução, e eu diria que hoje, para discutir as políticas de coesão económica e social, aliás, até a seguir o desafio que o Dr. Luís Artur me punha, que era
que políticas hoje em Portugal promovam a coesão. E acho que a primeira questão central é que sem crescimento económico não vamos a lado nenhum. Hoje foram divulgados os novos dados, os dados de agosto das receitas e despesas do Orçamento do Estado. E mais uma vez é um buraco. As receitas são muito menos que o previsto. Ou seja, o facto de estarmos com uma crise económica, com um decréscimo do produto, está a fazer com que, da vez das receitas aumentarem como era previsto com o aumento dos impostos, as receitas estão a diminuir. E, por outro lado, também é evidente que nestas situações de haver impostos elevados, também obviamente a fraude fiscal. É fundamental entrar num ciclo virtuoso do crescimento de originar receitas. É difícil, com certeza. Mas eu não sou daqueles que acreditam que só por si o saneamento das contas públicas conduz ao desenvolvimento. Não tivemos isto sequer com o Salazar. É bom me lembrar. Com o Salazar tivemos um país atrasado. O país só entrou no ritmo de algum desenvolvimento nos anos 60. Ao contrário de Espanha. De facto, o Franco apostou, de facto, numa política de grande desenvolvimento. E, portanto, o equilíbrio das contas públicas não é automaticamente que conduz ao crescimento económico. É necessário ser impulsionado também por políticas do Estado que favoreçam o crescimento económico e favoreçam a aposta dos privados no crescimento económico. E nós hoje temos, de facto, relativamente ao crescimento económico, dois grandes problemas. Um é, de facto, estarmos com políticas demasiado preocupadas só com a austeridade e ignorando o crescimento. E para haver crescimento é necessário haver sempre duas condições fundamentais: investimento e consumo. Investimento e consumo. Sem investimento e consumo não há crescimento. Investimento, eu diria, uma terceira variável fundamental de confiança. As pessoas acharem que no futuro vão estar melhor. E por isso investir, por isso consumir. Porque se as pessoas também estiverem com receio do futuro, nem investem nem consomem. E, portanto, os fatores fundamentais do investimento e do crescimento poderão ser postos em causa pela confiança. Agora, que investimento? É evidente, estamos com problemas de déficit das contas externas, não há muito dinheiro no Orçamento do Estado para investimento. Mas tem que haver algum. E tem que haver algum, sobretudo, para algumas políticas que gastem pouco dinheiro, façam o número de postos de trabalho criados. E o Governo até apontou a reabilitação urbana, por exemplo. É importante. Mas o problema é que não arranca nunca. E só se tem apontado a reabilitação urbana, introduzimos ao Primeiro-Ministro, ligado a um programa comunitário que proíbe apoiar o investimento privado. Logo, tem que criar mecanismos fiscais ou outros que permitam, digamos, na reabilitação urbana, que tem que ser feito pelos particulares, o Estado empurrar os particulares para a reabilitação urbana. Como o problema de recuperação digamos, da rede viária em colaboração com autarquias e alguns projetos de investimento. Uma questão é não voltar, neste momento, aos grandes projetos de investimento, mesmo que alguns pudessem ter a ver fortemente com a competitividade. Outra questão totalmente diferente é o Estado não investir nada, ou o Estado não ser capaz de promover investimentos privados. A segunda questão é, de facto, e ainda hoje tivemos uma pequena pega com o Sr. Ministro das Finanças nesse sentido, o Sr. Ministro das Finanças dizia, relativamente ao consumo, que seria totalmente errado incentivar a recuperação por via do aumento do consumo. À volta desta mesa, eu vi defender essa posição. Nós dizemos é que o senhor não pode matar o consumo. Quer dizer, não pode haver políticas relativamente ao salário mínimo, relativamente às pensões mais baixas, relativamente à negociação coletiva, que conduzam a um empobrecimento generalizado e as pessoas, de facto, não consomem. Aliás, um dos dramas maiores, eu referi há pouco na mesa, hoje, um dado que mais me assusta é as pessoas, perante uma atual crise, perante uma diminuição brutal de rendimentos. E é bom lembrar que, por exemplo, os salários em tempo reais no ano passado cresceram 4,4%. Este ano a previsão é que vão crescer, em média, 6%. E, apesar disso, a poupança aumentou. Porquê? Porque as pessoas estão a recear imenso o futuro e pouco o podem. E isto, em termos individuais, é positivo, em termos gerais da economia, é profundamente negativo. Porque as empresas, se não tiverem quem compra, as empresas não produzem. Se não produzem, reduzem os seus postos de trabalho ou fecham mesmo. Portanto, é necessário haver algum crescimento do consumo privado. Não é propriamente que o consumo privado seja o grande relançamento da economia. Não temos condições também de importar mais do que exportamos. E, portanto, é fundamental garantir condições de equilíbrio das contas externas. Mas também é extremamente importante, realmente, relançar a confiança. E que os portugueses acreditem que, de facto, Portugal vai entrar numa rota de crescimento económico.
Uma segunda política central tem a ver com o emprego. Tem-se falado muito nas políticas ativas de emprego. Aliás, no relançamento económico, permitam-me também referir uma política que me parece importante e que se tem falado muito, que é a necessidade das empresas poderem obter financiamento bancário. E é importante, mas não é, digamos, tem que ser feita com muito cuidado. Porque se as empresas obtiverem financiamento bancário só para sobreviverem mais uns meses, quando fecharem deixam um buraco no banco todos pagando. Portanto, o relançamento, o financiamento é fundamental para o funcionamento da economia, mas só produz devidamente os seus efeitos em toda a sua extensão se estiver associado ao crescimento económico. Aliás, essa questão liga-se também às políticas ativas de emprego. As políticas ativas de emprego sempre foram, aliás, quando foi do início da crise, em 2008, foram apontados, a própria União Europeia apontou aos países da União Europeia, ela também gastou algum dinheiro nesse aspecto, que devia promover o investimento e promover as políticas ativas de emprego. Nós temos políticas ativas de emprego que é fundamental desenvolver. Mas também hoje o problema. Não há políticas ativas de emprego ou não atingem plenamente os resultados se houver crescimento. Hoje uma política ativa de emprego é o apoio ao impulso jovem. O apoio à empregabilidade de jovens, programas de estágio, planos de qualificação profissional, planos ligados até também às prestações de inovação, programas diversos. Mas as empresas não alinham os estágios se virem que estão a reduzir efetivos e, portanto, dificilmente vão recrutar jovens para estágios. Portanto, há aqui uma interação entre o crescimento e as políticas ativas de emprego.